Súmulas do STJ. 656. É válida a cláusula de prorrogação automática de fiança na renovação do contrato principal. A exoneração do fiador depende da notificação prevista no artigo 835 do Código Civil. 655. Aplica-se à união estável contraída por septuagenário o regime da separação obrigatória de bens, comunicando seus adquiridos na constância quando comprovado o esforço comum. 654. A tabela de preços máximos ao consumidor, publicada pela ABC Pharma, adotada pelo Fisco para a fixação da base de cálculo do ICMS na sistemática da substituição tributária, não se aplica aos medicamentos destinados exclusivamente para uso de hospitais e clínicas. 653. O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito. 652. A responsabilidade civil da administração pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária. 651. Compete à autoridade administrativa aplicar a servidor público a pena de demissão em razão da prática de improbidade administrativa, independentemente de prévia condenação por autoridade judiciária à perda da função pública. 650. A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão, quando caracterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 812. Súmula 649. Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior. 648. A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. 647. São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. 646. É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei, artigo 28, parágrafo 9 da Lei 8.212, em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º da Lei 8.036. 645. O crime de fraude à licitação é formal e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem. 644. O núcleo de prática jurídico deve apresentar um instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente, salvo nas hipóteses em que é nomeado pelo juízo. 643. A execução da pena restritiva de direitos depende do trânsito em julgado da condenação. 642. O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. 641. A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. 640. O benefício fiscal que trata do regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras, reintegra, alcança as operações de venda de mercadorias de origem nacional para a Zona Franca de Manaus para consumo e industrialização ou reexportação para o estrangeiro. 639. Não fere o contraditório devido processo, decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal.
638. É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade de instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil. 637. O ente público detém legitimidade e interesse para intervir incidentalmente na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio. 636. A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. 635. Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei 812 iniciam-se da data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompendo-se com o primeiro ato de instauração válido, sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar e voltam a fluir por inteiro após decorridos 140 dias desde a interrupção.